Seja muito bem-vindo à 5ª temporada do programa especial da UPF-TV, O Momento Patrimônio. Para essa série, a equipe mudou de rota e percorreu mais de 2.400 quilômetros pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São 8 episódios que mostram o patrimônio em diferentes partes da região sul do Brasil. Entrevistas com pesquisadores, estudiosos e pessoas da comunidade, histórias, memórias, lugares, belas paisagens e muito trabalho para entender por que o patrimônio é importante à cidadania. Nesse primeiro programa, a vida, o legado, o tempo histórico, a identidade compõem as discussões levantadas nessa que é a trajetória do patrimônio. Por isso fica o convite para você acompanhar os registros das viagens e as contribuições dos nossos convidados em estúdio. Um bom programa para você! Foram tantos vai e vem. O apito do trem já foi trilha sonora para muitas histórias. A musicalidade nos trilhos, o silêncio nos abraços, a chegada, a despedida. Até quanto vai o olhar? Por quantos horizontes? Ruas, praças, prédios, nossos olhos contemplaram? E até quando vai o lembrar? Das histórias escondidas por entre as muitas paredes. Vidas que passaram, histórias que ficaram. Os sorrisos e as lágrimas entre tantos aplausos que por tantas vezes aqui ecoaram. Memórias, lugares, crenças e histórias. Gente que vem, gente que vai. Um eterno somar de identidades. Quantas vezes você cantou sua aldeia? Ou ao menos olhou para ela? Mas e você? Ao andar pela cidade, já reparou na sua aldeia? Em algum momento, conseguiu perceber o laço que une o passado e o presente? Patrimônio. Memórias, sentimentos, identidades, vida. Mas afinal, o que é patrimônio? Patrimônio. Patrimônio é a nossa cultura, os nossos imóveis, né? O que nós podemos ver aqui, as coisas que deixaram, pelas tradições, pela a cultura específica do pelotense aqui. Não sei te explicar. Na verdade, eu não sei te explicar. É um conjunto de coisas, né? Os nossos costumes. Eu penso que seja isso. A cultura é um patrimônio, né? O bem-estar é um patrimônio, a limpeza da cidade é um patrimônio. Aí já diversifica realmente, e quase tudo é patrimônio.
Olha, eu entendo que seja aqueles prédios mais antigos. O patrimônio é alguma coisa que deve se conservar. O patrimônio é hoje um conceito muito amplo, ele diz respeito a todos os bens que representam uma sociedade. A gente pode entender patrimônio como toda a produção e produto cultural que é tido como importante, significativo para a vida, para a história, para a memória, para a identidade de um grupo ou de mais grupos sociais. Que nos fazem recordar, viver e pensar o nosso passado. É o que a gente recebe como legado, como herança das gerações anteriores. Porque o patrimônio tem essa questão. É uma herança cultural? É uma herança cultural. O conceito vem daquilo que se deixa e daquilo que se deixa como herança para o futuro. Sendo uma herança cultural, nem todas as coisas que são heranças são guardadas, mas algumas coisas dentro da herança são selecionadas, são divididas ou são compartilhadas e por isso então se tornam patrimônio. São objetos, documentos, achados arqueológicos, são as crenças, os modos de fazer. Por exemplo, nos bens materiais, a arquitetura, o desenho urbano, as artes plásticas, paisagem, né, que são bens tangíveis, que a gente toca, que nós vemos e podemos preservar a matéria. E temos também o patrimônio imaterial, que diz respeito então a festejos, celebrações, os espaços em si, espaços de devoção, formas de expressão. Patrimônio é um bem de todos, é um bem de uma determinada comunidade. Ele é muito importante também para a cidadania, né? Ele está assegurado na nossa Constituição, então ele precisa, ele deve, né? É um dever, enfim, de todo cidadão preservar o patrimônio. Né? O patrimônio cultural tem uma dimensão tão individual, ao mesmo tempo tão coletiva, porque acho que a melhor maneira de definir, a melhor metáfora, ou seja, a melhor imagem, é a do álbum de família. O patrimônio começa aqui. Eu vou conhecer. O patrimônio é uma referência, sobretudo uma referência de vida. O segundo passo para eu transformar esse artefato em patrimônio é aqui. Esse objeto é meu. Ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha área, ele faz parte do que eu preciso. É aquilo no qual eu me baseio, eu me apoio, né, para tocar a minha vida, para saber quem eu sou. É memória, é vida que pulsa, é vida que não acaba. Quer dizer que ele não só seja conhecido, que seja um livro morto, que não só que eu goste, mas eu preciso agora colocá-lo à disposição de modo que, através de um ritual, através de uma visita, através de um comentário, através de um programa. Se não houver patrimônio, como é que nós vamos preservar a nossa memória e como nós vamos transmiti-la para os nossos descendentes, para as pessoas que vierem depois de nós? E o patrimônio é uma grande metáfora, uma grande imagem de sociabilidade e que pode nos ensinar que tanto o casarão quanto a senzala, para usar dois arquétipos, digamos assim, dois grandes modelos arquitetônicos com os quais eu trabalho, eles possuem histórias em comum. Aqui, aqui, aqui. Esse é patrimônio. Para discutirmos a trajetória do patrimônio, nesse bate-papo, tenho o prazer e já aproveito para agradecer a presença da professora Jaqueline Allert, nossa colega do programa de pós-graduação em História da UPF, e também Ana Paula Vickert, secretária do Planejamento da Prefeitura Municipal de Passo Fundo e professora de Arquitetura, ambas conhecedoras da discussão, da temática, com orientações, pesquisas nesta área. Envolve aí essa temática da trajetória do patrimônio uma simultaneidade com a trajetória do homem, né? O homem, ao longo do tempo, ele vai construindo um tempo, que é o tempo histórico, né? E esse tempo, ele pode, assim como ele vai, ele também pode vir, né? Que é essa questão do retorno. Através do que é esse retorno? Poderíamos dizer que do patrimônio, né? Mas se diz que são laços, né, que constroem identidade, esses laços que unem esse tempo. Então, nesse sentido, o que seria
em termos de pensar um patrimônio, um bem cultural, ou essa trajetória do patrimônio, esses laços? O que vocês pensam a respeito disso? Eu penso que o vínculo com a identidade é o que vai dar sentido ao patrimônio e que enfim, gera tudo o que deve permeá-lo, né? E se a gente for pensar na origem da palavra identidade também, que vem lá de ídios, do grego, e pejorativamente a gente chama de idiotas, aqueles que são em si mesmados, porque ídios justamente vem daquilo que si mesmo, si próprio, né? Então, esse vínculo, essa ideia de criar uma identidade a partir do patrimônio, talvez numa primeira instância seja de reconhecimento, o indivíduo ver a si mesmo, né? Se reconhecer. Se reconhecer e posteriormente se conhecer a partir daquilo, aí sim, por uma formulação através da compreensão do tempo histórico, né? Mas o patrimônio tem que estar vinculado, ele se constitui, né, enquanto patrimônio vinculado à identidade. E a identidade é construída por indivíduos, né? Por indivíduos que geram um coletivo, mas antes de tudo se reconhecem. Esses laços, então, seriam o que a gente diz, a identidade de uma construção, né? Sim. Constituída de diversos elementos. Então, entre esses diversos elementos estaria o patrimônio? Eu acho que, na verdade, além disso, também é importante falar sobre a questão da percepção da passagem do tempo, né? A gente fala em tempo histórico, talvez quem não estude história ou não seja familiar ao assunto, vai pensar qual é a diferença do tempo real, do tempo histórico. E tem um ramo, assim, que eu gosto sempre de falar, que é a questão da percepção da passagem do tempo, né? Então, a gente tem algumas teorias que falam sobre isso e que destacam que o ser humano, para perceber a passagem do tempo, ele precisa relacionar coisas mutáveis com coisas imutáveis. Então, algumas coisas permanecem, algumas coisas mudam e os seres humanos percebem que o tempo passou entre determinado século, né, anos. Marcado na cronologia. Então, quando eu dou aula, eu sempre falo para os alunos, a gente se acha sempre jovem. Quando você vê uma criança que era bebê em 10 anos, está grande ou 15 anos, você percebe que o tempo passou. Essa é uma expressão popular muito comum. Para perceber o tempo na cidade, a gente consegue relacionar aquele edifício que estava ali antes de eu nascer e permanece depois que eu morrer. Então, algumas coisas na cidade e na paisagem permanecem e os seres humanos passam por elas. E isso nos dá essa percepção de quanto uma cidade é antiga, de quanto um lugar já esteve impactado pelo ser humano, né? A própria natureza a gente não consegue perceber, ela se auto-regenera. Entra numa floresta, porque as pessoas se perdem, elas perdem os marcos, é bem fácil de explicar, né? Não tem referência porque aquela floresta não tem alguma coisa muito diferenciada. E aí entra a questão da arquitetura, dessa percepção, né? Dos estilos das épocas, e aí a gente consegue nomear, perceber, identificar quanto tempo aquele espaço está construído, né? Além das relações todas de identidade que se estabelecem. Exato. Me parece, então, que pensar nessa problemática da trajetória do patrimônio é pensar o patrimônio como o laço, então, né? Dito de outra forma, né? O legado. Né? O legado entre gerações, que justamente é o que permanece nessa transição de tempos, né? Estaria aí a importância do patrimônio, então, da preservação, da divulgação do patrimônio? Olha, dentro desse trabalho todo a gente vai vendo que até a Revolução Industrial não existia noção de patrimônio, né? O ser humano não tinha essa percepção porque o tempo era um contínuo, as coisas não se transformavam tão rapidamente. E hoje a gente vê, passados já esses quase 200 anos, de que se estabeleceu e se transformou essa noção do que é patrimônio, o que deve ser preservado. Isso vai mudando na relação, né? Cada período tem uma relação com o seu passado. E é importante, principalmente nos dias atuais, em que a problemática é do tempo quase líquido, quase fluido, que as coisas se transformam rápido demais, muito acesso à informação, que se tenha cada vez mais essas referências mais estáticas do tempo, né? Para que a gente não se perca nessa velocidade, né? Então, realmente, o patrimônio surge como um conceito da Revolução Industrial, porque o ser humano viu que a cidade que outrora era
de um tamanho, as imagens mostram Ferrovia, né? A cidade tinha 5 mil habitantes, chega o trem, vai para 20 mil habitantes, ela se transforma de uma hora para outra e se perde um pouco aquela noção, o domínio do seu espaço, né? Da sua identidade. E me parece que nos dias de hoje, com a internet, com essas redes sociais, velocidade, as transformações não tão físicas, mas as transformações humanísticas e sociais e de pensamento são tão rápidas e que talvez cada vez mais a inserção do patrimônio na vida seja importante como algo de referência. Entendo dessa forma também, mas também acho importante marcar de que o surgimento nesse contexto, ele é, digamos assim, num sentido mais material, né? Isto. Né? Voltado, o olhar do Estado, aquela preocupação, inclusive com a questão da propriedade. Mas hoje, me parece que essa discussão que tem se intensificado nos últimos anos, ela tem trazido elementos mais subjetivos, né? Tanto é a própria classificação do patrimônio material e imaterial, mas a gente percebe que as discussões elas têm destacado a perspectiva do sentimento, da vida, do legado, da identidade, que está mais no campo da subjetividade. Estaríamos aí num processo de voltar, né, a se perceber como um sujeito que tem, né, esse aspecto também de identidade, que, de certa forma, ficou adormecido nesse contexto aí, né, do século XIX e XX. Talvez o patrimônio esteja, de fato, se aproximando daquilo que seja o seu sentido, a sua função, que é a de pertencimento, né? Então, a questão do sentimento, porque a história do conceito do patrimônio, como vocês colocavam, né, da Roma antiga, da ideia do patris, né, do familiar, enfim, e que era a passagem da propriedade, daquilo totalmente elitizado e que vai continuar sendo assim. Então, lá mesmo na Revolução Francesa, quando eles se preocupam com um tipo de patrimônio que está também vinculado aos bens, a uma riqueza da cidade, né? Porque patrimônios vão ser destruídos, as igrejas vão ser destruídas, há uma confusão muito grande aí do que pertence à igreja, do que pertence à própria historicidade. Notre Dame vai passar, os santos vão ser confundidos com reis e vão ser degolados, as estátuas, né? Então, há uma reformulação posterior, depois da Segunda Guerra Mundial também, mas que nesse período todo, para a gente ter uma noção de como ela é recente, essa ideia do sentimento, das lembranças, de algo mais permeado pelo subjetivo, né? Que vai ser na década de 80 que a questão do patrimônio imaterial vai adentrar as discussões, em 82, né? E nesse sentido também que eu coloco que talvez aí o patrimônio esteja olhando de fato para a sua função, entre aspas, né? Porque aí ele tá se voltando também para aquilo que o padre Schmidt dizia, a noção do sentimento em relação àquele monumento, aquele prédio, aquele artefato arqueológico, de se ter contato com a historicidade, mas também ter uma leitura de sentido naquilo, de que pertenceu a esse espaço que hoje eu ocupo, pertenceu ao espaço que a minha família se apropriou, ou a cidade que me abrigou, quem esteve aqui antes de mim, né? Qual é a história desse local, o que eu levo comigo, quais são as crenças que eu carrego, de onde elas vêm. E como tu dizias no início, né? O que, né, esse patrimônio, seja ele material ou imaterial, né, diz de mim, né? Porque é um pouco essa perspectiva de que o patrimônio é um código, né? Identitário. É por isso que a gente fala que hoje é difícil, a noção de patrimônio é extremamente ampla, né? Não tem a regra do patrimônio, aquela legal que a gente estava falando, que está na Constituição, que está para preservar, enfim, que é o mais coletivo, mas muitas vezes o que é mais valorizado é aquilo que é o do sentimento e que não está tão explícito e que muitas vezes as pessoas nem se apercebem de que ele existe, né? A primeira coisa que a gente começa quando discute é assim, mas o que é patrimônio aqui? A nossa cidade não é tão antiga. A gente ouve muito isso. Bastante. O que tem para preservar aqui? Exatamente. Aí quando você começa a discutir e a apresentar os fatos e as pessoas vão vendo que de repente nem conhecem tudo aquilo ou vão identificando que certas relações que elas têm são efetivamente patrimônio. Então acho que muito importante é essa tomada de consciência
que nós vamos ter que trabalhar, que vem da educação patrimonial, mas que também tem a ver com a cidadania, né? E não a cidadania legal, a cidadania da apropriação do lugar, dos seus direitos, seus direitos, de se constituir da sua enquanto própria sujeito. história. Perfeito. E eu acho que essa questão também nos leva a algo que tu referenciaste antes, Jaqueline, com relação à questão. Bom, se no contexto lá do século XVIII, do XIX, quando emergem essas preocupações com o patrimônio, elas são elitistas, né? Qual é o desafio contemporâneo disso, né? Então, com essa perspectiva de pensarmos, vou usar uma metáfora então, que o patrimônio, então eu posso dizer, ele é tanto um casarão como uma senzala. Então isso envolve o processo de democratização. Né? Como democratizar essa perspectiva do patrimônio é a nossa discussão após o intervalo no próximo bloco. A Floresta Aurora surgiu em 1872 para fazer o enterro digno de seus parentes. Os negros, naquela época, eles eram enterrados em valas comuns e eles achavam que não era uma forma, né, de se conduzir, de enterrar os seus mortos. A história da Floresta Aurora, ela está dentro do meu patrimônio porque é uma coisa ancestral, é do meu passado, é da minha raça. Isso é um ponto de resistência, porque nós já tivemos altos e baixos e a gente conseguiu dar a volta por cima, né? E temos essa história maravilhosa para trás. E essa história é muito grande para a gente perder de vista. E esse é um patrimônio muito rico. Essa é a nossa história do negro do Rio Grande do Sul, que essa história é muito mal contada até as datas de hoje. Trajetória do patrimônio. Pensarmos isso, utilizando a metáfora anunciada anteriormente, a questão então, casarão e senzala. Como fica essa perspectiva da democratização do patrimônio? A democratização do patrimônio era uma das pautas na década de 80, né? Quando, aqui no Brasil isso vai aparecer na Constituição de 88, mas como nós falávamos antes, já no México, na Conferência de 82, aparece a importância, a necessidade de se abrir um conceito, um estudo em torno do que vai se chamar imaterial. E isso envolve, né, essa democratização também do patrimônio. Porque historicamente, pensando, até a Segunda Guerra Mundial, em que há uma elitização muito grande, uma exaltação da nacionalidade e que se vêem retirados desse processo os grupos que não representam essas elites, não representam o grande patrimônio. Como nós vemos ainda muito do senso comum colocar, né? Patrimônio são esses prédios, né? Ou seja, patrimônio não é a receita que veio da avó, que veio, né? Patrimônio são as grandes, é o que foi deixado pelo poder do Estado, é o que foi deixado pelo poder religioso, né? Então, muito centrado na Europa até então, até nessa segunda fase do pós-guerra. E a América Latina é um dos espaços que reivindica um olhar do patrimônio, um olhar para o patrimônio que não seja somente esse, mas que seja a história das danças, por quê? Né? Por ter poucas representações comparada ao velho mundo, né? A América Latina, perfeito. Então, ela requeriu um olhar sobre essa diversidade. E o patrimônio imaterial, ele vai dando conta disso, porque a gente tem um patrimônio material que é tombado, certo? E que precisa ser mantido. E tem um patrimônio imaterial que é registrado, porque é respeitado na sua dinâmica, na dinâmica da cultura. Né, que faz com que, enfim, ele seja um patrimônio e não seja algo engessado, não seja uma artificialidade. Como, por exemplo, que patrimônios poderíamos dizer que seriam os patrimônios imateriais que vão representar, então, esses grupos, essa história latino-americana não considerada uma perspectiva estatal ou oficial? As danças, a culinária, a Bolívia deu um grande exemplo agora há pouco, instituindo como patrimônio Pachamama,
né, que é uma entidade religiosa, então, e é abstrata, absolutamente abstrata, né? Então, isso tudo é patrimônio, né? E mais, cada grupo, o que é patrimônio para mim, o que é patrimônio na minha família, não precisa ser institucionalizado como patrimônio, mas pode ser concebido como patrimônio e respeitado como patrimônio, e não necessariamente tem que ser para os outros, né? Porque ainda há uma questão legal de que o grupo reivindicar aquilo como patrimônio, o grupo ao qual aquela dança pertence, aquela manifestação pertence, né? E não necessariamente outros grupos têm que compartilhar daquela dança, é algo de um vínculo de sentido daquela comunidade e que abre um espaço para que muitos reconheçam seus próprios patrimônios nos bairros, né, nas periferias, enfim, no sentido de sair dessa elitização. Na verdade, complementando essa ideia, quando a gente fala em educação patrimonial, não é ensinar que é patrimônio que já está tombado, que está óbvio, é ensinar a perceber esse patrimônio que é cada vez mais individual, da família, do grupo, porque uma preocupação que a gente tem é que a pessoa, para ela valorizar o patrimônio, para ela entender onde ela está inserida, o mundo que ela vive, é importante que ela procure começar a entender desde o passado da sua própria história, né? Os móveis da sua família. Nós fizemos um trabalho muito bonito no interior de Casca e nós descobrimos que algumas famílias, a gente tinha um elenco de perguntas que não guardam objetos, ou aquelas que guardam os objetos. Então, como tornam descartáveis algumas lembranças e como preservam algumas lembranças. Às vezes quer apagar um passado que foi difícil, mas aquilo foi importante para construir a família, para dar sentido para o que se chegou hoje. Então, quando a gente fala assim, que ela fala em Europa e América Latina, me parece que a Europa, como ela é muito antiga já, com uma história muito longa, de longa data, ela tem uma grande quantidade de patrimônio material e imaterial já registrado, documentado, com metodologias, mas parece que tem uma noção de historicidade muito grande. Nos falta um pouco isso aqui e eu acho que nós já estamos começando a ter essa percepção de que o indígena que estava aqui antes, ele tem toda uma história que é importante para nós, né? Hábitos, culturas, modos de fazer, as receitas que vieram com os imigrantes, do doce, do pão. Então, quando a gente tem um museu do pão, não é só para falar do pão na história do mundo, mas desse pão que faz aqui com o trigo que representa a nossa região, como, né? Então, acho que é importante que a América Latina e Brasil comecem a ter esse trabalho todo de trazer à tona aquilo que é da história, não só material, que aí a gente vai ouvir nosso patrimônio é pobre, eu já cansei de ouvir isso. Mas Passo Fundo o patrimônio é pobre, a arquitetura é pobre, não é pobre. Jamais, né? Pode não ser rica economicamente, não pode não ter o investimento da elite que a gente estava falando. Ou mensuravelmente, mensuravelmente, né, mas é extremamente rico. A nossa estação férrea, que é de madeira, em termos de arquitetura, é uma manifestação única que aconteceu de Passo Fundo a Marcelino Ramos, porque tinha à disposição uma floresta para construir arquitetura ferroviária. E a própria memória dos ferroviários, ela não é pobre por ser, né, de madeira, ela é rica por ser assim. E é essa inversão de valores que é importante que a gente traga à discussão. Não é mais aquele patrimônio monumental, aquele construído da elite. Exatamente. É aquele que está em cada um. Essa questão de complexificar o patrimônio, ela é imprescindível para que a gente se aproprie mesmo dos bens de sentido, mas de sentimento nesse aspecto, porque além do patrimônio imaterial, as paisagens culturais, as paisagens naturais que também vão adquirindo status de patrimônio, e a questão do indígena, como tu coloca, né? Uma paisagem para uma etnia indígena, ela pode não ser um bem natural, um patrimônio natural. Ela pode se constituir como um patrimônio cultural, por carregar a historicidade daquele povo, naquelas pedras, naquele rio e tudo mais. Então, isso é uma ampliação do conceito do patrimônio que faz com que cada grupo possa se apropriar, né, para aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe constrói, né, no sentido da identidade, que foi onde nós começamos a discussão. Eu ia dizer justamente isso, né? Parece que aí está a essência que nós
iniciamos o nosso bate-papo aqui, né? A subjetividade aparece aonde, né? A vida aparece aonde. Então, essa perspectiva da democratização é muito importante, porque isso significa a gente dizer, não, eu reconheço que existe o outro, né? E outros grupos. Da mesma forma que a memória, e tu dizias isso, né, Ana, ela é subjetiva, portanto, ela faz seleções, né? O que vai lembrar e o que vai esquecer. Então, esse elemento ele se dá de uma forma importante também para o patrimônio. Também é a seleção, né? O que nós devemos lembrar e o que nós não vamos lembrar. Então, a importância de um lugar, ou de um estado, ou mesmo de uma região, né? Reconhecer essa pluralidade. E aí, nesse sentido, eu fico pensando no que, né, independente do que nós temos numa carta constitucional, numa legislação, enfim, no que isso contribui à cidadania dos sujeitos envolvidos nesse espaço. Né? É porque, na verdade, assim, quando você fala na lei, né, ela é tão fria porque ela vai falar em tombamento. Eu estou bem tombado, é um bem material ou a obra de arte, não pode sair do país. Ela é importante, né, a lei, para que a gente não perca esse patrimônio móvel, que são todas as obras de arte, enfim, e para que não se perca a construção, matéria da cidade, da paisagem. Mas ela de nada adianta se nós não tivermos a noção social desse patrimônio. Então, eu sempre digo que, na minha opinião, o ideal era não ter que ter a lei. Era a preservação pela relação, pelo valor que se dá, pelo reconhecimento, público, né? De que uma sociedade se una e não permita que, de repente, algum gestor altere a paisagem da sua cidade sem um cuidado maior, né? E também a noção de valorizar aquilo que é bem o que a gente estava falando, a colonização aqui, ela tem uma coisa assim, teve um tempo que se tinha vergonha de dizer que era colono, né? Exatamente. Então eu estou na cidade, eu não tenho mais relação, não tenho mais vínculo com aquele imigrante que está no interior, que é o colono. E aí hoje a gente vai vendo o quanto é importante resgatar esse vínculo com a avó ou com a receita, com a comida, e trazer isso para cá. Então, cada vez mais se tem essa inversão, né? Agora a pessoa tem o orgulho, aí os imigrantes italianos já falam, não, eu tenho orgulho de ter esse sotaque. Tudo isso faz parte dessa construção que eu acho que nos dias atuais está sendo aparecendo mais, sendo democratizada, e que não deva ter um poder de Estado que imponha, eu tenho que preservar isso ou aquilo, que selecione. Tecnicamente, como arquiteta, a gente vai acabar sempre selecionando para estudar, para entender a dinâmica, como crescer uma cidade, um desenho urbano. Mas na vida diária não deveria ser a partir de uma imposição de cima para baixo, e sim ao contrário, né? Exatamente, é que a cidadania parte também de uma compreensão do reconhecimento e do conhecimento, né? O espaço público, por exemplo, não é um espaço que não é de ninguém, é um espaço que é de todos. Então, a questão do patrimônio vinculado à cidadania permeia a questão do pertencimento, permeia a questão da compreensão de como aquilo foi construído, da participação de todas as gerações que vieram antes, do espaço que as pessoas que você ocupa agora, que a tua família ocupa agora, mas que antes disso, né, teve usos semelhantes ou que é representativo das mudanças culturais que houveram, né, como a gente tem aqui as praças em Passo Fundo, como tem os lugares, o modo como que eles foram apropriados no decorrer dos anos, né? Mas é uma questão de conhecer para compreender, para cuidar, para se apropriar, né? Exatamente. Porque a gente fala do vandalismo do patrimônio e aí a gente já se preocupa, está terminando de revitalizar o museu, e se não vão pichar, e se não vão degradar o Parque da Gare, que vai ser entregue, mas isso só vai parar de acontecer quando as pessoas se apropriarem, quando elas tiverem esse sentimento de serem donas da cidade. E o próprio cidadão observar que o outro, talvez, né? Existem algumas culturas em que não é a fiscalização policial que está ali, é a fiscalização do outro cidadão que está ali e está olhando e diz, olha, você jogou esse lixo no chão, esse espaço é meu, você não tem direito a sujar, você não tem direito a quebrar o que é meu, o que é teu, o que é de toda geração futura, né? Nesse sentido, eu quero trazer duas questões, dois exemplos, que inclusive esteve na mídia por muito tempo e ainda aparece, e que é uma preocupação, né? Falando justamente nesse sentido,
num processo, a gente sabe que, como já foi comentado anteriormente, na Europa isso remonta ao século XVIII, essa preocupação do Estado, enfim, na preservação e tal, diante de uma situação contextual, né? Pós-Revolução Francesa, há todo um vandalismo, né, em termos desse patrimônio principalmente edificado. E aí eu quero trazer nesse sentido 2 exemplos que a gente vive contemporaneamente. Então nós temos aí a situação da guerra do Estado Islâmico, né, contra o patrimônio da humanidade. A gente assistiu à destruição feita, né? E um outro exemplo, que é o caso brasileiro e latino-americano, mas eu me pautaria a questão do Brasil agora, que é a destruição ambiental, né? Enfim, esse segundo é ligado muito com a questão da modernização, né? Como enfrentar, na opinião das colegas, aí, em termos assim, de um olhar do poder público, de um olhar da pesquisadora, que ações é possível diante de um vandalismo dessas naturezas? Eu acho que em relação, por exemplo, ao caso do Estado Islâmico, que destruiu a cidade de Palmira, entre várias outras obras de arte, como uma manifestação de poder sobre uma civilização anterior, né? Então, isso já aconteceu em várias épocas da humanidade. Nós tivemos o Talibã fez isso no Afeganistão, destruiu os budas gigantes para impor o islamismo sobre o budismo. Algumas civilizações antigas, quando conquistavam, destruíam. Algumas civilizações, quando conquistavam, agregavam o patrimônio, né? Nesse caso específico do terrorismo sobre obras de arte, eu acho muito difícil digerir, porque é uma ação feita para ter um efeito. Ele vai lá para destruir, para que nós, resto da humanidade, nos sintamos ameaçados e vendo que eles estão mostrando que eles têm mais poder do que a geração que estava ali preservando aqueles bens. É uma afronta direta a hoje, no caso, o Ocidente, em outras épocas pregressas, a diferentes gerações. Então, essa destruição de símbolos arquitetônicos, de referências, ela tem a ver com isso, com a tentativa de mostrar que se é superior. Agora, a posição do poder. Do poder. Né? Agora, em relação ao meio ambiente, a preocupação é maior, porque esta sim o poder público pode atuar, e essa é uma preocupação não só do patrimônio, no meu entender, mas também de uma questão de sobrevivência, né? Porque ao destruir todos esses, no caso de Mariana, a gente perdeu arquitetura, bens, mas também se perdeu principalmente o patrimônio natural, né? A memória do espaço, a memória, né? do espaço, a referência de toda uma região geográfica muito grande, e que aí sim, penso eu, teríamos que ter regras muito mais eficazes e muito mais fiscalização em cima, porque realmente o Brasil é um país que tem muito a dar em termos naturais e que o capitalismo hoje explora até. Se você deixar, ele vai explorar até exaurir. E a legislação não está dando conta, né? A legislação, acho que até... do Código Ambiental, né? Ele não consegue dar conta disso. Nós temos que ver a fiscalização, o acompanhamento, né? Porque realmente aí temos a Amazônia com uma riqueza patrimonial de essências, de plantas, enfim, que tem que ser preservada, né? É muito difícil segurar essa máquina. Talvez a educação consiga algumas coisas nas gerações futuras pelos choques, né? Por sentir de fato, mas o poder simbólico sempre, em maior ou menor medida, sempre pautou as relações entre o patrimônio e o outro, o patrimônio e aquele a quem o patrimônio pertence. Então, por exemplo, o Oriente, o Ocidente, até como tu colocou, é histórico, claro que sim, mas a gente fala em grandes proporções quando se tomam conta de bens que são tombados, né, pela Unesco, que são reconhecidos como patrimônio mundial, e que há essa relação do simbólico que decorre, né, de uma história inteira, que não é... é um processo... Uma perda, assim, sem precedentes. Exatamente, é um processo, mas eu acho que penso que tem muita distância entre essa questão, né, do uso, da demonstração de um poder justamente em cima sobre o outro pelos seus patrimônios, pela usurpação dos seus patrimônios, porque isso também se deu no Rio Grande do Sul. Quando chegaram os imigrantes, quando chegaram os colonizadores, eles destruíram a remanescência
em parte, né, mas destruíram parte da remanescência indígena, fosse na região missioneira, fosse aqui, né, então isso se deu em maior ou menor medida em inúmeros lugares. Mas é uma distância muito grande para a gente pensar numa consciência ambiental que vai atingir outros níveis, né, outros níveis do estar no mundo, que afetam diretamente questões de qualidade de vida, né, na vida prática, não nos âmbitos subjetivos. Então me parece que hoje estamos num momento muito delicado, né, muito delicado, em que simultaneamente estamos acompanhando, né, os efeitos de uma irracionalidade política, econômica, né, que afeta esses patrimônios. E toda essa tentativa, essa dinâmica que a gente tem da discussão do patrimônio, né? E que está atravessando aí. Então, para não ficarmos aí com uma posição tão negativa, né? Para sermos otimistas, eu acho que a gente já avançou bastante. Né? No sentido de que a gente discutia anteriormente do quanto tem sido democratizado, dado voz e vez a grupos, né? Tanto grupos que nos antecederam, como hoje a pluralidade desses grupos. Então, diante dessa discussão, que mais abre questões do que fecha, também precisamos dar um encaminhamento para fechar, né? Ao menos no bate-papo de hoje. Então, para isso, eu agradeço a professora Ana Paula Wickert, nossa secretária de Planejamento, a colega Jaqueline Arndt pela participação belíssima. E peço a vocês, que considerações vocês gostariam de deixar aí nessa nossa discussão de hoje, de bate-papo, que nos dê um pouco essa perspectiva otimista aí, em termos de patrimônio no atual contexto. Bom, eu prefiro ter uma visão otimista, como tu estava falando, porque nós hoje temos essa noção muito maior da multiplicidade cultural que se tem, pelo menos quando se fala em Brasil e América Latina, da importância da participação dos grupos que eram antes colocados num plano não patrimonial, que são os negros, os indígenas, todas as sociedades pré-colombianas, que aí vai para México e Peru, enfim, aí temos lá grandes sociedades fantásticas, e que isso já está vindo, e a importância de entender como a nossa cultura hoje é configurada justamente por essa mescla, não é estaticamente uma ou outra, né? Por essa participação das múltiplas culturas que formam o Brasil. Então, acho que isso tem vindo mais à tona, está aparecendo, e sempre trabalhar com a educação, que vejo eu, porque tenho uma filha pequena, que já é temática nos colégios, então acho que as próximas gerações já vão estar mais conscientes. Conscientes, né? Uma posição cidadã diante das situações. Sim, os avanços são inegáveis, né? Há de se ter um otimismo. No âmbito da ação, sim, do auto-reconhecimento dessas comunidades, da reivindicação deles pelos seus patrimônios, mas no âmbito da produção de conhecimento também, com a arqueologia crescendo, as leis que estão sendo colocadas em relação aos levantamentos, à educação patrimonial a partir dos artefatos encontrados, né? Em relação ao diálogo que a história, as ciências sociais têm travado para saber o que é identidade, o que é patrimônio, né? Como se essas questões dialogam, como se constituem, quais são as suas interfaces. Então, em todos os aspectos, a gente vê que há, sim, mesmo a revolta, né? Isso em redes sociais, as pessoas indignadas com a destruição do patrimônio, que antes talvez até passasse batido. Então, há, sim, e está na pauta, né? Está na pauta da discussão contemporânea, as pessoas têm pensado sobre isso, têm falado, as escolas têm falado, nós estamos aqui falando. Então, só essa quinta etapa já do momento patrimônio já é uma vitória. Exatamente. Né? Então, continuemos comprometidos com o patrimônio. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade.